Eu vi o homem entrar no farol do meu caminhão, e quando ele saiu da luz, a sombra dele ficou para trás. Meu nome é Valdomiro, mas todo mundo me chama de Vardo. Tenho 52 anos agora, mas quando essa história aconteceu, eu tinha 39. Rodo estrada há 23 anos, desde que fiz 18, e meu pai me levou pela primeira vez numa viagem até o Paraná. Comecei ajudante dele, carregando saco, limpando carroceria, dormindo no banco duro enquanto ele dirigia a noite toda. Depois comprei minha própria Brasília velha, amarela, que fumava mais que chaminé, mas nunca me deixou na mão. Anos depois, consegui um 1113, depois um 1620, e hoje eu tô com um Constellation 2015, que é uma beleza de máquina. Já rodei todo o Brasil, norte, sul, nordeste, centro-oeste. Já dormi em cabine suja, com mosquito entrando. Já comi marmita gelada em posto fechado. Já vi acidente tão feio que prefiro nem lembrar. Já fiz carga legal, e carga que eu não perguntava muito. Já passei fome, já passei medo, já passei raiva. Mas o que eu vou te contar agora, isso aqui eu nunca contei pra ninguém. Nem para minha mulher, que dorme do meu lado há 26 anos. Nem para o meu filho mais velho, que quer ser motorista também e vive me pedindo para eu levar ele numa viagem. Nem para os meus parceiros de estrada, aqueles que eu encontro todo fim de semana no posto da BR tomando café e trocando história. Nada. Guardei isso dentro de mim, como quem guarda um segredo que queima por dentro, mas que não pode sair. Foi em setembro de 2011. Outono. Tempo seco, mas com aquele friozinho que começa a aparecer de madrugada em Minas Gerais. Eu estava descendo a BR-116, aquele trecho entre Teófilo Otoni e Governador Valadares, carregado de tecido para uma fábrica de confecção em São Paulo. Viagem tranquila, documentação toda certa, carga bem amarrada. Não estava chovendo, graças a Deus, mas a neblina era de matar. Daquelas que você não vê 10 metros à frente, daquelas que o farol alto mais atrapalha do que ajuda, porque a luz toda volta branca direto na sua cara e você fica mais cego ainda. Eu conhecia bem aquele pedaço de estrada. Já tinha rodado ali umas 200 vezes. Sabia cada curva, cada lombada, cada buraco. Eu tinha saído de Teófilo Otoni às 4 da tarde, depois de almoçar uma marmita de frango com arroz e feijão que a dona do restaurante esquentou para mim. A ideia era rodar até umas 2 da manhã, parar em algum posto, dar uma cochilada de 3 horas e seguir. Mas eu estava adiantado. A estrada estava livre, sem muito movimento, sem polícia, sem obra. Então resolvi esticar mais um pouco, aproveitar o embalo. Deve ter sido umas 3:30 da madrugada quando eu vi o cara. Ele estava parado na beirada da pista, bem na beira mesmo, quase na linha branca. Braço levantado pedindo carona, coisa que eu nunca dou. Aprendi isso com meu pai, que dizia: filho, na estrada você não para nada que não seja urgência sua. Já ouvi cada história de assalto, de gente que entra no caminhão e mata o motorista, rouba a carga, some com o veículo. Já vi amigo meu perder tudo por causa de uma carona errada. Então minha regra é clara, não paro. Mas aquele cara, sei lá, tinha algo de diferente nele. Ele estava de terno escuro, gravata, sapato social bom, no meio do nada, 3:30 da manhã. Neblina que não acabava mais. Nenhum carro por perto, nenhuma luz de cidade, nada. Eu passei direto por ele. Acelerei até. Mas aí, uns 2 quilômetros depois, eu comecei a sentir um peso estranho no peito. Tipo remorso, tipo culpa, pensei. E se o cara tá precisando mesmo? E se aconteceu alguma coisa grave? Acidente, pane, assalto? E se ele tá desesperado com a família esperando e eu sou a única chance dele? Aí eu fiz a burrice da minha vida. Parei o caminhão no acostamento, liguei a seta, dei ré devagar e voltei até onde ele estava. Quando eu cheguei mais perto, acendi o farol alto. Ele continuava lá, paradinho. Mesma posição, braço erguido, mas agora eu vi uma coisa que me gelou dos pés à cabeça.
A sombra dele no chão, projetada pelo meu farol, estava torta, estava virada para o lado errado, como se o sol tivesse batendo de outro ângulo. Mas não tinha sol nenhum, só o farol do meu caminhão. E a física não mentia. A sombra deveria estar atrás dele, mas não estava. Estava ao lado, como se fosse de outra pessoa. Eu pisquei várias vezes, pensei, é a neblina. Está refletindo errado, está jogando a luz em algum poste, alguma árvore. Mas não tinha poste, não tinha árvore, só estrada, mato baixo e ele. Respirei fundo, encostei, abri a porta. Ele se aproximou devagar, sem pressa. Os passos dele não faziam barulho. Eu reparei nisso depois, mas na hora não liguei. Pensei que era por causa do vento, do barulho do motor. O rosto dele era magro, olheiras fundas, tipo quem não dorme há dias. Mas ele era educado. Sorriu de leve, inclinou a cabeça e falou baixinho. Muito obrigado, amigo. Preciso chegar em Governador Valadares. É urgente. A voz era estranha, meio abafada, como se ele estivesse falando com a boca cheia de algodão. Eu disse que estava indo para São Paulo, mas que passava por Valadares e podia deixar ele no trevo. Ele agradeceu de novo, subiu no caminhão e sentou. E a cabine ficou gelada na hora. Juro por Deus, gelada, como se alguém tivesse aberto a porta de uma geladeira industrial. E olha que estava quente. Minas Gerais em setembro é quente pra caramba, ainda mais dentro de cabine fechada. Mas quando ele sentou, deu aquela sensação de frieza que sobe pela espinha e arrepia todo o braço. Eu liguei o ventilador. Não adiantou nada. O frio continuava. Pior, parecia que vinha de dentro dele. Fechei a porta, liguei o caminhão e segui. Tentei puxar conversa. Perguntei o nome dele. Ele demorou uns 5 segundos para responder. Roberto. Perguntei o que ele fazia em Valadares. Ele disse, vou visitar alguém. Perguntei se era família. Ele não respondeu. Só ficou olhando para frente. Ou para a janela. Nunca para mim. A gente rodou uns 15 minutos em silêncio. Eu tentava olhar para o lado de vez em quando, discreto, tentando entender quem era aquele cara. Mas toda vez que eu olhava, ele estava com a cabeça virada, como se soubesse que eu ia olhar e desviasse antes. E aí eu comecei a reparar em outra coisa. Ele não piscava. Fiquei observando pelo retrovisor interno aquele espelhinho pequeno que fica em cima do painel. 5 minutos direto. O cara não fechou o olho uma vez, nem para umedecer, nem para coçar. Nada. Olho aberto, fixo, parado. Comecei a suar frio. A mão ficou molhada no volante. O coração acelerou. Pensei em parar, inventar uma desculpa, dizer que ia no banheiro, que o caminhão estava com problema, qualquer coisa. Mas tive medo de que, se eu parasse no meio do nada, ele fizesse algo pior. Então continuei. Mão firme, olho na estrada, respiração controlada. Foi quando eu vi a placa Governador Valadares, 40 quilômetros. Respirei mais aliviado. Pensei, mais meia hora e eu me livro desse cara. Eu disse tentando parecer natural, daqui a pouco a gente chega no trevo. Lá eu vou te deixar, tá bom? Ele não respondeu. Eu repeti, agora mais alto. Moço, Governador Valadares, 40 quilômetros. Vou te deixar no trevo. Silêncio. Olhei para o lado. Ele continuava olhando para frente. Mas agora eu percebi uma coisa que me fez gelar até a alma. Ele não estava respirando. O peito dele não subia, não descia. Nada. Nem aquele movimento sutil que a gente faz sem perceber. Nada. Eu comecei a tremer. A mão suando mais ainda. O pé tremendo no acelerador. A vontade de gritar, de parar, de abrir a porta e pular para fora era enorme. Mas eu não conseguia. Era como se meu corpo tivesse congelado. Como se algo me segurasse ali. E aí ele falou, sem virar a cabeça, sem me olhar, olhando só para frente. Obrigado pela carona, Valdomiro. Meu sangue gelou. Eu nunca tinha dito meu nome, nem quando ele subiu, nem durante o caminho. Nada. Como ele sabia? Quando eu pisquei de novo, ele tinha sumido. Não abriu a porta, não pulou, não fez barulho. Sumiu.
como fumaça. A cabine voltou a ficar quente na mesma hora. O ar voltou, o banco do carona estava vazio. Eu parei o caminhão no acostamento com tudo, freio de mão puxado, pisca-alerta ligado, desci, andei em volta do caminhão inteiro, olhei embaixo, olhei na carroceria, olhei no mato, nada, neblina densa, silêncio total, nada. Voltei para a cabine tremendo que nem vara verde. Liguei o caminhão e saí dali. Não parei até São Paulo. Dirigi 6 horas seguidas, sem parar para café, sem parar para mijar, sem parar para nada. Quando cheguei na capital, fui direto para o endereço da entrega, descarreguei a carga, peguei meu canhoto assinado e saí. Mas antes de ir embora, antes de ligar o caminhão de novo, eu olhei para o banco do carona e vi uma gravata, preta, fina, bem dobrada, em cima do banco. Eu peguei ela com a ponta dos dedos. Estava gelada, gelada como gelo. Guardei ela no porta-luvas, tranquei e nunca mais mexi. 2 semanas depois, eu estava tomando café num posto em Minas, ali perto de Governador Valadares. Um caminhoneiro velho, cabelo branco, uns 70 anos, sentou do meu lado no balcão. A gente começou a trocar ideia. Ele perguntou que trecho eu fazia. Eu disse, 116 descendo para São Paulo. O rosto dele mudou, ficou sério. Ele tomou o último gole de café, olhou para mim e disse, cuidado com aquele trecho de Teófilo Otoni. Tem um cara que pede carona de madrugada. Eu senti meu estômago revirar. Como assim? Aparece direto. Sempre de terno preto, sempre educado. Diz que vai para Valadares, mas nunca chega. Por quê? Ele suspirou fundo. Porque ele morreu há 10 anos. Acidente feio. Carro bateu num caminhão de frente. O cara estava voltando de São Paulo, indo visitar a mãe que estava doente em Valadares. Nunca chegou. Minha mão começou a tremer. A xícara quase caiu. E ele aparece? Aparece. Sempre pedindo carona. Sempre tentando chegar. Mas nunca consegue. O velho levantou, pagou a conta e foi embora. Eu fiquei ali, sentado, olhando para o vazio. Abri o porta-luvas devagar. A gravata ainda estava lá, gelada, como se tivesse acabado de sair de um freezer. Até hoje eu tenho ela, guardada numa caixa no fundo do armário de casa. Nunca mostrei para ninguém, nunca contei para ninguém. E toda vez que eu passo por Teófilo Otoni de madrugada, eu acelero. Não olho para os lados. Não paro para nada. E rezo baixinho uma oração que minha mãe me ensinou quando eu era criança. Porque tem coisa nessa estrada que a gente não explica. Tem coisa que a gente não entende. Tem gente que não descansa. E você, já deu carona para alguém que sumiu do nada? História 2. A voz chamou meu apelido 3 vezes pelo rádio. E não tinha ninguém naquela frequência. Eu sou a Márcia, mas na estrada todo mundo me conhece como Marcinha da Carga Seca. Tenho 42 anos agora. Comecei a rodar estrada com 19. Então já são 23 anos de asfalto, poeira, chuva, sol e solidão. Comecei como ajudante do meu ex-marido, que tinha um caminhão velho e me levava junto nas viagens. Eu carregava, amarrava lona, conferia nota fiscal, fazia tudo. Até que um dia eu decidi, vou tirar minha própria carteira. Tirei. Comprei meu primeiro caminhão aos 26 anos. Um 1113 verde que era uma beleza, mesmo sendo antigo. Depois troquei por um Scania, depois um Volvo. Hoje eu tenho um FH 440, ano 2016, que é meu xodó. Faço rota para o sul principalmente. Levo grãos, ração, adubo, fertilizante. Carga seca, como o apelido diz. Já ouvi gracinha de tudo quanto é tipo. Que mulher não aguenta estrada, que mulher dirige devagar, que mulher não sabe dar ré. Já provei que mulher dirige melhor que muito homem barbudo por aí. Já ganhei prêmio de melhor motorista do ano na cooperativa. Já rodei mais de 2 milhões de quilômetros sem acidente. Mas tem uma coisa que aconteceu comigo em 2017 que eu não esqueço e que me arrepia só de lembrar. Era fim de julho, inverno bravo em Santa Catarina. Eu estava subindo a BR-280, sentido Mafra,
levando uma carga de milho ensacado para uma cooperativa no Paraná. Tinha saído de Jaraguá do Sul de madrugada, lá pelas 3h30, porque eu queria pegar a estrada vazia e chegar cedo. A previsão do tempo falava em neblina forte, para depois das 6, então eu quis adiantar. O frio era de cortar, daqueles que dói no pulmão quando você respira fundo. Eu estava de jaqueta, touca, até luva eu coloquei. A cabine estava quentinha, aquecedor ligado, mas lá fora era gelo puro. Eu estava sozinha, nem música eu botei. Só o barulho do motor, o ronco do Volvo subindo a serra e o rádio PX ligado no canal 19, que é o mais usado pelos caminhoneiros. Sempre deixo ligado porque às vezes alguém avisa de blitz, de acidente, de estrada interditada. É útil, mas aquela madrugada estava silêncio total. Nem estática, nem chiado, nada. Até que, lá pelas 4h15 da manhã, o rádio chiou. Não foi um chiado normal, foi tipo um chiado molhado, como quando você está embaixo d'água e ouve um som abafado. E uma voz disse, Marcinha. Eu olhei para o rádio, esperei. Achei que alguém ia completar. Nada. Pensei, deve ser alguém que me conhece. Tem gente que sabe meu apelido. Apertei o PTT, o botão de falar, e respondi, Oi, quem é? Qual sua posição? Silêncio. Uns 5 minutos se passaram. Eu continuei dirigindo, subindo a serra, olhando a estrada vazia à frente. Nenhum caminhão atrás. Nenhum na frente, nada. E aí a voz voltou. Marcinha, da carga seca. Dessa vez ela falou meu apelido inteiro. Isso me deixou inquieta. Segurei o microfone mais forte e respondi. Quem está falando? Se identifica. Qual seu indicativo? Nada. Mas agora eu comecei a prestar atenção na voz. Era estranha, feminina, mas abafada, como se a pessoa estivesse falando de muito longe, ou debaixo de um cobertor grosso. E não tinha ruído de fundo, não tinha barulho de motor, de vento batendo na cabine, de pneu no asfalto, nada. Só a voz. Desliguei o rádio. Fiquei uns 10 minutos sem ele. Tentei me acalmar, respirar fundo, pensar em outra coisa. Mas o silêncio dentro da cabine era pior. Parecia que o mundo tinha parado. Só eu e a estrada. Então liguei de novo. O chiado voltou na mesma hora e a voz disse, agora mais clara, Marcinha, para o caminhão! Meu coração disparou. Senti a mão gelar no volante. Olhei em volta, estrada completamente vazia, escuro total, só meu farol iluminando a faixa amarela no meio da pista. Nenhuma luz de cidade, nenhuma casa, nenhum posto, nada. Peguei o microfone com a mão tremendo e gritei, Quem é você? O que você quer de mim? Silêncio. Eu continuei dirigindo, acelerando até. Queria sair dali. Queria chegar em algum lugar com gente, com luz. Mas a serra era longa, ainda faltavam uns 40 quilômetros até Mafra. E aí a voz voltou. Mas dessa vez ela não estava no rádio, ela estava dentro da cabine. Eu ouvi claro, bem do lado de fora da janela do carona, como se alguém tivesse colado a boca no vidro. Marcinha, para agora! Eu gritei. Pisei no freio com tudo. O caminhão travou, patinou. Parou no meio da pista. Eu fiquei ali, ofegante, suando frio, coração batendo que parecia que ia sair pela boca. Olhei para a janela do carona. Não tinha nada, só o vidro embaçado pelo frio. Abri a porta. Desci. O frio me cortou na cara. Andei em volta do caminhão inteiro. Olhei embaixo. Olhei na carroceria. Olhei no mato. Nada. Nem bicho, nem vento, nem som. Subi de novo. Fechei a porta. Tranquei. Fiquei ali sentada, respirando fundo, tentando entender o que estava acontecendo. Pensei em ligar para alguém. Peguei o celular, sem sinal. Montanha. Não tinha torre por perto. Pensei em voltar. Mas voltar para quê? Para onde? Eu já tinha rodado quase 60 quilômetros. Voltar sozinha naquele frio, naquela escuridão, era pior ainda. Resolvi seguir. Liguei o caminhão. O motor roncou. O rádio estava desligado. Liguei de novo. E logo de cara, sem nem dar tempo de ajustar o canal, a voz voltou.
Obrigada por parar. Eu senti um arrepio subir da nuca até a testa. Os pelos do braço ficaram em pé. Por quê? Perguntei baixinho, quase sem querer, como se estivesse falando sozinha. Você ia bater. E na mesma hora eu vi. Uns 300 metros à frente, iluminados pelo meu farol alto, 2 bois enormes atravessando a pista. Devagar, calmos, como se nada fosse. Se eu não tivesse parado, se eu tivesse continuado na velocidade que eu estava, eu teria acertado eles em cheio. A essa velocidade, com 18 toneladas de carga, o impacto seria fatal. O caminhão teria capotado. Eu teria morrido. Fiquei ali parada, vendo os bois atravessarem. Um deles até olhou para mim. Parou, me encarou. Depois continuou e sumiu no mato do outro lado. Quando eles sumiram, eu acelerei devagar, passando pelo ponto onde eles tinham atravessado. Olhei para o chão. Tinha marcas de casco no asfalto molhado. O rádio ficou mudo o resto da viagem. Cheguei no Paraná. Descarreguei a carga, peguei meu comprovante, voltei para casa em Santa Catarina. Não contei para ninguém. Achei que iam dizer que eu estava louca, cansada, que tinha imaginado tudo. Mas uns 3 dias depois, eu estava num posto em Mafra, tomando café, quando um caminhoneiro velho catarinense sentou do meu lado. A gente trocou ideia. Ele perguntou que rota eu fazia. Eu disse, 280, subindo e descendo. Ele ficou sério. Você já ouviu falar da Marcinha? Meu sangue gelou. Como? A Marcinha. Caminhoneira que morreu ali na serra. Faz uns 15 anos. Que Marcinha? Bateu numa vaca de madrugada. Tava subindo. Sozinha, inverno, neblina. Ela não viu, bateu de frente, capotou, o caminhão pegou fogo. Ela morreu presa na cabine, eu não conseguia respirar. E o nome dela? Márcia. Só que todo mundo chamava ela de Marcinha da Carga Seca. A xícara escorregou da minha mão e caiu no chão. Quebrou. Café derramado. Ele continuou. Dizem que ela avisa os outros motoristas, pelo rádio, para não baterem como ela bateu, para não morrerem como ela morreu. Ele levantou, pagou o café dele e foi embora. Eu fiquei ali, sozinha, olhando para o nada. Saí do posto tremendo, entrei no caminhão, olhei para o rádio PX, estava desligado, liguei. No visor digital, onde normalmente aparece o número do canal, estava escrito outra coisa, algo que eu não tinha digitado. Cuida-se, irmã. Eu desliguei. Contei até 10. Liguei de novo. Tinha sumido. Voltou o número do canal. 19. Desde esse dia, eu nunca mais desligo o rádio de madrugada. Nunca mais ignoro uma voz estranha. Nunca mais duvido quando alguém me avisa de algo. Porque se ela me salvou, eu devo a ela a minha vida. E você? Já ouviu uma voz no rádio que não deveria estar lá? História 3. Ele apareceu do nada, entregou o papel na minha mão e desapareceu antes que eu pudesse dizer uma palavra. Meu nome é Toninho, mas meu nome de batismo é Antônio Carlos Ferreira. Tenho 57 anos hoje. Mas quando isso aconteceu, eu tinha 45. 32 anos de estrada. Comecei muito novo, com 17, mentindo a idade para tirar carteira. Meu pai era caminhoneiro, meu avô era caminhoneiro, então era natural que eu seguisse o mesmo caminho. Já rodei o Brasil inteiro, norte, sul, leste, oeste. Já dormi em posto, em cabine apertada, em pensão vagabunda que cobrava R$ 15 a diária. Já comi poeira de estrada de chão batido no Pará, já peguei temporal que quase virou o caminhão em Santa Catarina. Já fiquei 3 dias preso numa greve de caminhoneiros sem poder sair do lugar. Mas o que aconteceu comigo em janeiro de 2009, na BR-153, no coração do Tocantins, isso eu não esqueço. E não entendo até hoje. Era pleno verão, calor de rachar a terra, 40 graus à sombra, e eu nem sombra tinha. Eu estava levando uma carga de arroz de Araguaína para Goiânia, 22 toneladas. Caminhão 1620, motor MWM, que era forte, mas bebia que nem gambá. Tinha saído bem cedinho, lá pelas 5 da manhã,
porque a ideia era pegar estrada fresca antes do sol esquentar demais. A previsão era chegar em Goiânia até o fim da tarde, descarregar no dia seguinte e voltar. Tudo certo. Caminhão revisado, pneu novo, tanque cheio, documentação em dia. Eu estava fazendo hora boa, estrada boa, sem buraco, sem obra, sem blitz. Lá pelas 7 da manhã, resolvi parar para tomar um café. Tinha um posto pequeno ali perto de Guaraí, cidadezinha que quase ninguém conhece. Lugar simples, 2 bombas antigas, uma lojinha com prateleira meia vazia, banheiro que mais parecia chiqueiro e um café fraco que mais parecia água suja. Mas era o que tinha. Na estrada a gente não escolhe muito. Desci do caminhão, estirei as pernas, abasteci o tanque, paguei, comprei um pão com mortadela e um café, sentei num banquinho de plástico do lado de fora e comi. O sol já estava forte, o suor já escorria. Terminei rápido e voltei para o caminhão. Foi quando o menino apareceu. Ele devia ter uns 8, 9 anos, magro, camisa branca, um pouco grande para ele, calça marrom remendada, pés descalços cheios de poeira vermelha, cabelo curto, bem cortado, rosto limpo, sem sujeira, olhos escuros que olhavam para mim sem piscar. Eu estava subindo no caminhão, com um pé no estribo e a mão na porta quando ele falou. Moço, eu parei. Olhei para baixo. Ele esticou a mão pequena, estava segurando um papel dobrado. Minha mãe mandou te dar isso. Eu estranhei na hora. Olhei em volta. Não tinha ninguém. Nem carro, nem moto, nem bicicleta, nem casa. Só o posto, a estrada e o mato. Sua mãe? Onde ela tá? Ele apontou para a estrada. Pro lado da saída. Pra frente. Ali. Não tinha nada. Só asfalto quente, ondulando com o calor. E mato seco. Como assim, garoto? Sua mãe tá onde? Ele não respondeu. Só enfiou o papel na minha mão, virou as costas e saiu correndo. Correu rápido, muito rápido. Entrou pelo lado do posto, dobrou a esquina dos fundos e sumiu. Eu gritei. Ei, garoto, volta aqui! Nada. Desci do caminhão e fui atrás dele. Dei a volta completa no posto. Olhei nos fundos. Tinha só um terreno baldio com mato alto e lixo espalhado. Nenhum menino. Voltei para frente. Entrei na loja. Perguntei pro frentista, um cara jovem, uns 20 e poucos anos que estava mexendo no celular. Você viu um menino aqui agora? Ele levantou a cabeça confuso. Que menino? Um gari continuaroto. Uns 8 anos. Camisa branca, calça marrom, pés descalços. Ele balançou a cabeça. Moço, não passou ninguém aqui, só você. Não é possível. Ele acabou de me entregar um papel. O frentista me olhou como se eu tivesse louco. Deve ter sido lá fora, então. Aqui dentro não entrou ninguém, não. Eu senti um frio subir pela espinha, mesmo com o calor insuportável. Voltei para o caminhão, sentei na cabine, olhei para o papel que estava na minha mão. Estava dobrado em 4 partes. Papel simples, tipo sulfite, meio amarelado. Abri devagar. Era uma letra de criança. Lápis de cor azul, letra torta, mas legível. Não pegue o atalho. Vai ter acidente. Eu li 3 vezes. Não entendi. Que atalho? Qual acidente? Olhei no espelho retrovisor. Nada. Ninguém. Guardei o papel no bolso da camisa, liguei o caminhão e segui viagem. Fiquei pensando naquilo o tempo todo. Quem era o menino? De onde ele veio? Como ele sabia do atalho? Que atalho era esse? Uns 50 quilômetros depois, a resposta veio. Tinha uma entrada à direita, estrada de terra, poeirenta. Era um atalho conhecido. Cortava uns 30 quilômetros até voltar para o asfalto, lá perto de Porangatu. Economizava tempo, economizava diesel. Eu já tinha pego aquele atalho umas 10 vezes. Conhecia bem. Olhei para o relógio. Estava adiantado, pensei. Se eu pegar o atalho, ganho meia hora. Chego mais cedo, descarrego mais cedo, volto mais cedo. Botei a seta para a direita. Mas na hora que eu ia virar o volante, lembrei do bilhete. Não pegue o atalho. Hesitei. Tirei o pé do acelerador. Fiquei ali, parado no meio da decisão, com o pisca piscando e o motor roncando. Pensei, besteira.
É só um bilhete, uma brincadeira de criança, mas algo dentro de mim dizia: não vai. Resolvi obedecer. Cancelei a seta, segui reto pela BR. Uns 20 minutos depois, cruzei com uma viatura da Polícia Rodoviária Federal. Ela vinha em sentido contrário, mas fez sinal para eu parar. Encostei. O policial desceu, se aproximou, eu abaixei o vidro. Bom dia, moço. Tá tudo certo? Tá sim, senhor. Você ia pegar o atalho? Eu gelei. Não. Por quê? Desabamento. Choveu forte de madrugada lá na serra. A terra desceu toda. Tem 3 carros e um caminhão soterrados embaixo da lama. A estrada tá interditada. Provavelmente vai ficar fechada uns 3, 4 dias. Meu coração quase parou. Tem vítimas? Tem. 2 pessoas morreram. Estão tentando tirar os corpos agora. Eu tremi. A mão ficou gelada no volante. Se eu tivesse entrado naquele atalho, eu estaria lá, embaixo da terra, morto. Agradeci ao policial, fechei o vidro e segui. Mas não conseguia parar de pensar. No menino, no bilhete, na voz dele dizendo que a mãe tinha mandado. Cheguei em Goiânia no fim do dia. Descarreguei a carga no dia seguinte. Peguei meu comprovante, assinei tudo e voltei para casa. Mas antes de voltar, passei de novo naquele posto em Guaraí. Era de tarde, sol ainda alto. Entrei, comprei um café. Fiquei olhando em volta, procurando o menino. Não vi nada. Perguntei para o mesmo frentista: moço, você conhece algum garoto por aqui? Uns 8, 9 anos. Ele pensou um pouco. Tem uns meninos que moram ali perto, mas de manhã eles estão na escola. E de manhã cedo, tipo 6, 7 horas. Não, nesse horário não tem criança na rua não. Saí de lá sem resposta. Mas quando eu estava indo embora, um senhor velho sentado numa cadeira de plástico do lado de fora me chamou. Psiu, moço. Eu parei. Você tá procurando um menino, né? Tô. Você viu ele? Ele balançou a cabeça devagar. Não vi, mas já ouvi falar. Falar o quê? Tem uma história por aqui, de um garoto que aparece. Diz que ele morreu num acidente. Ele e a mãe. Na estrada de terra, aquele atalho que corta para Porangatu. Eu gelei. Quando foi isso? Deve fazer uns 15 anos, talvez mais. A van que eles estavam capotou. Caiu num barranco. Os 2 morreram. E ele aparece? O velho olhou para mim com olhos cansados. Dizem que sim, que ele entrega bilhete para avisar, para evitar que aconteça de novo. Eu não consegui falar mais nada. Subi no caminhão. Peguei o bilhete no porta-luvas onde eu tinha guardado. Olhei de novo. E aí eu vi algo que não tinha visto antes. No verso do papel tinha um desenho, feito a lápis, simples. 2 bonecos de palitinho de mãos dadas, um grande, um pequeno. E embaixo, uma estrada com curvas. Eu chorei. Guardei o bilhete com cuidado. Dobrei ele de novo. Colei no painel do caminhão com fita adesiva. Protegido, como uma relíquia. Até hoje ele está ali, amarelado, desbotado. Mas ali. E toda vez que eu passo por aquele posto, eu paro, compro um café e olho em volta, esperando ver o menino de novo, para agradecer, para dizer que ele me salvou. Mas ele nunca mais apareceu, porque tem coisa que a gente não explica, mas que salva a vida da gente. E você, já recebeu um aviso de alguém que não deveria estar ali? História 4. Eu parei para abastecer, enchi o tanque, paguei, fui embora. E quando voltei no dia seguinte, não tinha mais nada ali. Me chamo Reginaldo, mas todo mundo me chama de Regis. Tenho 61 anos agora, 40 anos de estrada. 4 décadas carregando carga de norte a sul, de leste a oeste. Já fiz todo tipo de serviço. Já transportei desde alimento até máquina pesada. Já andei em caminhão velho, caminhão novo, caminhão emprestado, caminhão alugado. Já passei fome, já passei frio, já quebrei no meio do nada e fiquei 3 dias esperando socorro. Hoje eu tô mais devagar. Faço só rotas curtas, interior de São Paulo e sul de Minas Gerais. Nada muito longe. O corpo não aguenta mais essas viagens de 1000 quilômetros sem parar.
mas tem uma história que eu carrego desde 2003, 22 anos atrás, e que até hoje me arrepia quando eu lembro. Era mês de agosto, inverno seco, noites frias, estrelas no céu, neblina de manhã cedo. Eu estava voltando de Poços de Caldas, no sul de Minas, carregado com 15 toneladas de café em grão para entregar em Campinas, São Paulo. Caminhão Mercedes-Benz 1618, azul, motor bom, nunca me deu problema. Tinha saído no fim da tarde, lá para as 6, porque a estrada era boa e eu conhecia bem o trajeto. A ideia era rodar até meia-noite, parar em algum posto para dormir umas 4 horas e seguir de manhã cedo. Tudo planejado. Mas a estrada estava boa demais. Sem movimento, sem polícia, sem buraco. E eu fui empolgando, continuei rodando. Ultrapassei meia-noite, 1 da manhã, 2. Lá pelas 2h30, o ponteiro da gasolina começou a cair. Eu tinha esquecido de abastecer antes. Besteira minha. Olhei no GPS, nada. Olhei nos lados da estrada, nada. Só escuridão, mato fechado, silêncio. Comecei a ficar preocupado. Se acabasse a gasolina ali, eu ia ter que dormir no acostamento e esperar amanhecer para pedir socorro. Mas aí, uns 5 quilômetros depois, eu vi as luzes. Do nada. Posto de gasolina, no meio do nada, pequeno, 2 bombas antigas, uma lojinha, banheiro, tudo aceso, luminoso velho piscando em neon verde e amarelo, posto São Sebastião. Eu suspirei aliviado. Meti a seta, entrei devagar. O posto era limpo, chão varrido, bomba funcionando, luz acesa, mas não tinha ninguém. Parei na frente da bomba. Esperei. Olhei em volta. Nada. Buzinei de leve. Ninguém apareceu. Desci do caminhão. O frio cortava. Coloquei as mãos no bolso do casaco e andei até a lojinha. Porta aberta, luz acesa, prateleiras organizadas com produto. Biscoito, refrigerante, óleo de motor, marmita congelada, tudo limpinho, mas ninguém no caixa. Chamei. Ô de casa, tem alguém? Silêncio. Saí da loja. Dei a volta no posto. Olhei nos banheiros, porta aberta, mas vazio. Fui até os fundos. Nada, só mato e escuridão. Voltei para frente. Pensei, deve ter alguém dormindo nos fundos ou foi ao banheiro. Vou abastecer e deixar o dinheiro no balcão. Peguei a bomba, coloquei gasolina. O medidor funcionava perfeitamente. Enchi o tanque, deu R$ 48. Quando terminei, guardei a bomba no lugar, entrei na loja de novo, peguei uma nota de R$ 50 da carteira, deixei no balcão, bem visível, e saí. Antes de subir no caminhão, olhei uma última vez para o posto. Quieto, aceso, meio estranho, mas ok. Dei a partida e fui embora. A viagem seguiu normal. Cheguei em Campinas de manhã cedo, descarreguei o café, peguei meu comprovante e voltei. Uns 3 meses depois, tive que fazer a mesma rota. Poços de Caldas para Campinas de novo. Outra carga de café. Era dia, sol forte, céu limpo. Eu lembrei do posto. Pensei, vou parar lá de novo. Quero ver quem é o dono, agradecer por ter deixado aberto de madrugada, mesmo sem ninguém. Quando cheguei no lugar, parei o caminhão. Não tinha nada, só mato. Desci. Andei até o local exato onde o posto tinha estado. Reconheci a curva da estrada, o formato do terreno, a distância até a cerca do pasto. Era ali. Tinha certeza absoluta. Mas não tinha bomba, não tinha loja, não tinha luminoso, não tinha nada. Só capim alto, terra seca e uns pedaços de concreto quebrado, meio escondidos no mato. Eu fiquei ali parado, suando frio no calor do dia, tentando entender. Entrei no caminhão, segui até o posto seguinte, uns 15 quilômetros à frente. Parei. Desci. Entrei. O frentista era um rapaz novo, uns 30 anos. Perguntei, moço, você conhece o posto São Sebastião? Fica ali uns 15 quilômetros para trás. Ele franziu a testa. Posto São Sebastião? Rapaz, aquele posto fechou faz uns 20 anos. Meu sangue gelou. Como assim? Pegou fogo. Explosão na bomba.
Morreu o dono e um cliente que estava abastecendo. Foi à noite. Coisa feia. Depois disso, a família abandonou. Nunca mais reabriu. Mas eu parei lá. Abasteci. Deixei dinheiro. Ele me olhou sério. Demorou para responder. Quando? 3 meses atrás. De madrugada. Ele balançou a cabeça devagar. Moço, tem gente que diz que vê o posto aceso de madrugada. Sempre de madrugada, mas quando volta de dia não tem nada. Eu senti as pernas fraquejarem. Segurei no balcão. E quem vê isso? Caminhoneiro. Sempre caminhoneiro. Sempre sozinho. Sempre ficando sem gasolina. Ele não disse mais nada. Só me olhou com uma mistura de pena e respeito. Eu paguei um café que nem bebi, saí, entrei no caminhão. Mão tremendo, peguei a carteira e vi. Um papel dobrado que eu não tinha colocado ali. Abri. Era um recibo velho, amarelado. Tinta desbotada, quase apagada. Posto São Sebastião, abastecimento R$ 48. Obrigado pela visita. Volte sempre. Data carimbada, 15/08/1998. 5 anos antes de eu ter parado lá. Eu guardei o papel. Até hoje eu tenho ele. Guardado num envelope no fundo de uma gaveta em casa. Nunca mostrei para ninguém. Nunca contei para minha esposa. Nunca contei para os meus filhos. Porque quem ia acreditar? Mas toda vez que eu passo por aquele trecho, seja de dia ou de noite, eu olho. E às vezes, quando é bem tarde, bem escuro, eu juro que vejo uma luz fraca piscando no meio do mato. Verde e amarela. E você, já parou num lugar que não deveria existir? História 5. Ela entrou no caminhão, sentou do meu lado e disse apenas uma coisa. Não olhe para trás. Nunca. Meu nome é Eliomar, mas todo mundo me chama de Eli. Tenho 48 anos, 26 anos de estrada. Rodo principalmente pelo Nordeste. Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas. Carga de tudo. Tecido, alimento, bebida, material de construção. Conheço cada buraco dessas BRs, cada lombada, cada posto, cada curva perigosa. E conheço as histórias também, as lendas. Todo caminhoneiro conhece. Fantasma de estrada, alma penada, coisa do outro mundo. Eu sempre ouvi, mas nunca tinha vivido. Até novembro de 2015. Era lua cheia, céu limpo, noite quente, daquelas que o suor escorre mesmo com a janela aberta. Eu estava voltando de Maceió para Salvador. Carga de açúcar refinado, 20 toneladas, BR-101. Trecho bom, asfalto liso, sem muito movimento. Eu estava tranquilo, ouvindo sertanejo baixinho no rádio, fumando um cigarro atrás do outro. Lá pelas 11 da noite, eu vi ela. Mulher parada na beira da estrada, sozinha, vestido branco, longo até os pés, cabelo preto, solto, comprido, braço levantado, pedindo carona. Eu não costumo parar para ninguém, nunca. Aprendi isso com meu pai, que foi caminhoneiro a vida toda. Mas ela, sei lá, tinha algo nela, uma sensação estranha, como se eu não parasse, algo ruim fosse acontecer. Não com ela, comigo. Parei. Encostei o caminhão no acostamento, uns 10 metros na frente dela. Olhei pelo retrovisor. Ela se aproximou devagar, muito devagar, como se flutuasse. Abriu a porta, subiu, sentou do meu lado, fechou a porta, não falou nada. Eu olhei para ela, rosto bonito, jovem, devia ter uns 25 anos, pele muito clara, olhos muito escuros, lábios sem cor. Mas tinha uma coisa estranha. Ela não suava e fazia um calor insuportável. Eu estava ensopado de suor. Ela estava seca. Para onde você vai? Perguntei. Ela olhou para frente. Não para mim, só para frente. Salvador. A voz era baixa, quase um sussurro. Tudo bem, eu tô indo para lá, te levo. Ela assentiu com a cabeça. E aí ela disse, bem devagar, bem baixinho. Não olhe para trás. Eu gelei. O quê? Ela repetiu, sem me olhar. Não olhe para trás, por favor, promete. Eu ia perguntar o motivo, mas algo me impediu. Como se uma mão invisível tivesse tampado minha boca. Engoli seco, liguei o caminhão e segui. Os primeiros minutos foram normais. Tentei puxar conversa. Perguntei o nome dela.
Ela não respondeu. Perguntei de onde ela vinha. Nada. Perguntei por que ela estava sozinha na estrada àquela hora. Silêncio. Ela só olhava para frente, imóvel, como uma estátua. E aí eu comecei a sentir um peso atrás, como se tivesse alguém na carroceria. Eu olhei para o painel. A carga estava pesada, sim. 20 toneladas. Mas não era isso. Era outro tipo de peso. Como se algo tivesse subido no caminhão. Depois que ela entrou, olhei para o retrovisor lateral. A lona estava fechada, bem fechada, amarrada, como eu tinha deixado, mas o peso aumentava. E agora eu ouvia sons, batidas, como se alguém tivesse batendo na lona por dentro, de leve. Toque, toque, toque. Meu coração disparou. As mãos ficaram molhadas no volante. Olhei para a mulher. Ela continuava olhando para frente. Mas agora uma lágrima escorreu do olho dela, só uma, devagar. E ela repetiu num sussurro quase inaudível. Não olhe para trás. Eu estava apavorado. Queria parar. Queria mandar ela descer. Queria fugir. Mas não conseguia. Era como se meu corpo não obedecesse. Como se eu tivesse preso. Continuei dirigindo. As batidas aumentaram. Agora eram mais fortes. Bang, bang, bang. A lona se mexeu. Eu vi pelo retrovisor. A lona balançando. Como se alguém tivesse empurrando por dentro. Eu comecei a rezar. Pai Nosso, Ave Maria, tudo o que eu lembrava, e ela chorava, em silêncio, lágrimas descendo. Estamos quase lá, ela sussurrou. Uns 20 minutos de horror absoluto depois, ela pediu para parar. Aqui. Eu parei no acostamento. Freio de mão puxado, motor ligado. Ela desceu. Ficou do lado de fora, me olhando pela janela aberta. E pela primeira vez, ela me olhou nos olhos. Obrigada, disse ela. Por quê? Pelo quê? Por não ter olhado. O que tem atrás? Perguntei, voz tremendo. Ela não respondeu, só sorriu, um sorriso triste, cheio de dor. E sumiu, não andou, não correu, não se afastou, sumiu, como fumaça. Eu gritei, soquei o volante, saí do caminhão. Olhei em volta, nada. Só estrada, mato e lua cheia. E aí eu olhei para a carroceria. A lona estava aberta. Mas eu tinha deixado ela fechada, amarrada, tenho certeza absoluta. Tremi, subi na lateral, olhei para dentro. A carga estava intacta, todos os sacos de açúcar no lugar, nada fora do lugar. Mas no meio deles, em cima de um dos sacos, tinha algo. Um véu. Branco. De noiva. Rasgado. Sujo de terra. Manchado. Eu peguei ele com a ponta dos dedos. Tava gelado. Molhado. Desci correndo. Entrei no caminhão. Joguei o véu no banco de trás. Acelerei. Não parei até Salvador. 2 dias depois, ainda tremendo, contei a história para um motorista velho que eu conhecia. Num posto, tomando café. Ele ficou pálido. Ela estava de branco? Tava. E pediu para você não olhar para trás? Pediu. Ele respirou fundo. É a noiva da BR. Morreu num acidente no dia do casamento. Faz uns 10 anos. O carro capotou. Ela e o noivo. Os 2 morreram. Dizem que ela pega carona de madrugada. E que, se você olhar para trás, vê ele, o noivo, morto, sentado no banco de trás, olhando para você. Eu não consegui respirar. E o que acontece se a pessoa olhar? Ele balançou a cabeça. Não sei, porque ninguém que olhou voltou para contar. Ele levantou e foi embora. Eu ainda tenho o véu, guardado num saco plástico, fechado, no fundo de um armário que eu nem abro mais, porque tem coisas que a gente não quer confirmar. E você, já sentiu que tinha alguém atrás de você, mas não olhou? História 6. Meu relógio travou às 3h33 da madrugada. E foi exatamente nesse horário que eu vi o caminhão fantasma. Eu me chamo Adilson, mas todo mundo me chama de Didi. Tenho 53 anos, 31 anos de estrada. Comecei cedo, com 22, dirigindo o caminhão do meu tio. Depois comprei o meu próprio. Hoje eu tenho um Scania 124, ano 2010, com câmara fria. Trabalho principalmente com perecível, frango congelado, carne, laticínios, coisa séria.
Não pode atrasar, não pode dar erro na temperatura, não pode estragar. E eu sou caprichoso. Cuido bem do caminhão, cuido bem da carga, cuido bem dos horários e cuido bem do meu relógio. Um Casio velho, de pulso, que ganhei do meu pai no dia que tirei minha carteira de motorista. Relógio simples, nada de luxo, mas nunca deu problema. Bateria nova todo ano, funcionando perfeitamente. Até aquela noite de março de 2012. Era início de outono. Noite fria, mas não muito. Céu limpo, estrelas brilhando. Eu estava descendo a BR-116, no trecho entre Curitiba e São Paulo, na Serra. Carga de frango congelado, 15 toneladas. Temperatura na câmara, menos 18 graus. Tudo certo. Saí de Curitiba de noite, lá pelas 11, porque a estrada estava livre e eu queria chegar em São Paulo de manhã cedo. Tudo tranquilo. Até as 3:30 da madrugada. Foi quando o relógio parou. Eu olhei para o pulso. Os ponteiros tinham travado. 3:33. Bati de leve no vidro do relógio. Nada. Balancei o braço. Nada. Parado. Pensei, bateria acabou. Deixa para trocar depois. Segui dirigindo. Uns 5 minutos depois, eu vi um caminhão na minha frente. Velho. Muito velho. Modelo antigo. Daqueles dos anos 70. Mercedes-Benz azul marinho, carroceria de madeira, sem placa, farol amarelado, fraco. Ele estava devagar, muito devagar, uns 40 por hora. Eu reduzi, fiquei atrás. Esperei aparecer uma reta para ultrapassar. A reta veio, acelerei. Mas quando eu acelerava, ele acelerava junto. Ficava sempre na minha frente. Tentei 3 vezes. Nada, não conseguia ultrapassar. Fiquei intrigado, irritado também. Buzinei. O cara não respondeu, não piscou a seta, não fez sinal. Nada. Resolvi forçar. Acelerei de vez, joguei o caminhão pro lado, forcei a ultrapassagem. E quando eu passei ao lado dele, olhei para a cabine. Não tinha ninguém. O volante girava sozinho. Eu quase perdi o controle. Desviei, acelerei mais ainda, deixei ele para trás. Olhei no retrovisor. Ele continuava lá, devagar, sozinho, sem motorista. Eu suei frio, mão tremendo. Pensei, tô vendo coisa, tô com sono. É ilusão, preciso parar. Mas não parei, continuei. 10 quilômetros depois, ele apareceu de novo. Na minha frente. Do nada. Eu não tinha visto ele me ultrapassar. Não tinha visto ele sair de lugar nenhum. Mas ele estava lá. Mesma velocidade, mesmo caminhão, sem motorista. Dessa vez, eu parei. Encostei no acostamento, desliguei tudo, respirei fundo. Esperei ele passar. Ele passou, devagar, silencioso, como um fantasma, e sumiu na curva. Eu fiquei ali uns 10 minutos, tremendo, tentando entender. Olhei para o relógio, ainda parado, 3:33. Bati nele de novo. E dessa vez, os ponteiros voltaram a funcionar, giraram rapidamente e pararam na hora certa, 3:50. Eu liguei o caminhão e segui, devagar, olhando em volta, mas o caminhão azul não apareceu mais. Cheguei em São Paulo, descarreguei, voltei, levei o relógio num relojoeiro. Ele trocou a bateria, testou, funcionando perfeitamente. "Senhor disse que estava travado?" Ele perguntou. Tava. Parou às 3:33. Ele franziu a testa. "Estranho. Essa bateria aqui tá nova. Não deveria ter parado." Eu paguei e saí, mas fui pesquisar. Conversei com motoristas antigos, e aí um cara me contou. BR-116, trecho de serra, anos 70. Um caminhoneiro morreu num acidente. Mercedes azul, carroceria de madeira, bateu num barranco, capotou, pegou fogo, morreu sozinho, preso na cabine. Dizem que o relógio dele parou na hora exata do acidente. 3:33 da madrugada. Eu gelei. E ele aparece? Aparece. Sempre de madrugada. Sempre sozinho. Sempre devagar. E quem vê, o relógio para. Desde esse dia, eu olho para o relógio toda vez que passo por aquela serra. E toda vez eu rezo, porque o relógio nunca mais parou. Mas a lembrança, essa não sai. E você,
Já teve algum objeto que parou de funcionar na hora errada? História 7. A estrada que mudou de lugar. Eu peguei a saída de sempre, a mesma de 1000 vezes, mas dessa vez ela me levou para outro lugar, um lugar que não existe, ou que não deveria existir. Meu nome é Cláudio, 64 anos, 42 anos de estrada. Já rodei o país inteiro, já vi de tudo. Acidente feio, caminhão pegando fogo, enchente levando ponte embora, barreira desabando na minha frente. Já vi coisa que qualquer um diria que é mentira. Mas o que aconteceu comigo em 2018, na divisa de Minas com Goiás, foi diferente. Porque não foi só medo, foi a sensação de que a própria estrada decidiu se mexer. Eu faço há muitos anos o trecho Uberaba, Cristalina, Brasília. BR-050. Depois entra no anel, pega uns contornos, desvia de pedágio, foge de movimento pesado. Coisa de caminhoneiro velho. A gente conhece caminho escondido que GPS nenhum mostra direito. Eu tinha um Atkinson antigamente, hoje tô com um Volvo FH440 2009. Bem cuidado, revisão em dia, freio na ponta dos cascos. Naquele dia eu tava com carga de hortifruti, vinda do Ceasa de Uberaba, para entregar em Brasília bem cedinho. Coisa fresca, horário apertado. Era outubro, começo de chuva. Sabe aquela época que o calor já tá infernal de dia, mas de noite começa a juntar nuvem pesada? Pois é. Saí de Uberaba no fim da tarde, umas 5h30. A ideia era rodar até perto de Cristalina, dormir num posto que eu sempre parava ali na região e chegar em Brasília umas 6 da manhã tranquilo. Naquele dia, tudo começou errado. Primeiro, um engarrafamento danado por causa de obra na pista. Fiquei quase 1 hora paradão, só no anda e para. Depois, um vento esquisito, quente, abafado, que fazia a lona da carga bater como se tivesse tempestade chegando. Lá, pelas 11 da noite, o céu fechou de vez. Não chovia ainda, mas relâmpago para todo lado, iluminando o mato, fazendo a sombra das árvores ficar comprida e torta. Eu estava cansado, mas não dava para brincar com o horário. Hortaliça não espera. Então fui tocando. Tem um trevo, antes de Cristalina, que eu conheço de olhos fechados. Uma saidinha para a direita, discreta, sem muito letreiro, que corta um bom pedaço e leva para uma estrada vicinal asfaltada, bem conservada, que sai lá na frente, quase já na divisa com o DF. Economiza uns bons quilômetros e foge de pedágio. Usei essa saída por mais de 10 anos. Sempre igual, sempre tranquila. Pois é, naquela noite eram mais ou menos 00:20 quando eu vi a placa que eu já conhecia. Acesso local, estrada municipal. Logo em seguida, o trevo. A mesma curvinha para a direita, o mesmo guarda-rail amassado por algum acidente antigo, o mesmo mato alto no canteiro. Eu podia jurar que era exatamente igual. Botei a seta, reduzi, entrei. Na hora que as rodas da frente saíram da BR-050 e pegaram a alça de acesso, eu senti. Parecia que o caminhão tinha passado por cima de um degrau de ar. Não sei explicar de outro jeito. Não foi buraco, não foi valeta. Eu conheço bem a sensação de asfalto ruim. Não era isso. Foi como se o ar ficasse mais grosso, mais pesado, e o caminhão tivesse atravessado uma cortina invisível. O barulho da rodagem mudou. Até então, aquele som normal de pneu no asfalto, motor cheio, vento batendo na lataria. De repente, ficou abafado, como se eu tivesse entrado num galpão fechado. O ronco do motor ficou mais oco, o vento sumiu. Até o barulho da chuva longe, dos trovões, pareceu ficar distante. Pensei que era coisa da minha cabeça. Sono, cansaço. Segui. A estradinha que eu conhecia sempre começava com uns 2 quilômetros de reta, cercada de plantação de milho dos 2 lados. Depois vinha uma leve descida, uma pontezinha estreita e uns 10 quilômetros à frente, um povoado pequeno com um posto simples e uma igrejinha com torre baixa. Eu sabia o caminho decorado, mas naquela noite, depois de entrar, nada disso apareceu. A reta parecia maior, muito maior.
Eu rodava, rodava e o velocímetro marcando 80 por hora, mas os marcos quilométricos não apareciam. O mato da beira da estrada não era plantação de milho. Era um capim alto, escuro, que se mexia pouco, mesmo com o vento. Não tinha cerca de arame, não tinha placa de fazenda, não tinha nada. As faixas no asfalto estavam meio apagadas. Não apagadas de uso, de caminhão passando. Apagadas de velhas, como se ninguém pintasse aquilo há anos. Olhei para o painel. O relógio digital do rádio marcava 0027. Olhei para o meu relógio de pulso. 0027 também. Tudo certo. Continuei. Uns minutos depois percebi outra coisa. Não vinha ninguém no sentido contrário. Nenhum carro, nenhuma moto, nenhum caminhão. Nada atrás de mim também. Só eu. E olha que aquele atalho, de vez em quando, sempre tinha um carro de morador, um trator, alguma coisa. Desta vez, nada. Era como se o mundo tivesse sido esvaziado. Aí começou a neblina. Neblina baixa, rasteira, surgindo do nada, cobrindo a estrada como se fosse fumaça de gelo seco em palco de show. O farol baixo iluminava aquele branco espesso. Eu reduzi a velocidade, segurei firme o volante. Meu rádio PX, que até então estava chiando com os motoristas na BR, ficou mudo, nem estática, nem aquele sssss de fundo. Silêncio, um silêncio que incomodava. Foi quando eu vi a primeira placa. Ela era velha, muito velha. A chapa de ferro meio torta, cheia de ferrugem nas bordas, refletia o gasto. A luz do meu farol bateu e mal deu para ler direito. Reduzi mais, cheguei perto. Trevo para Boa Esperança. 12 quilômetros. Boa Esperança. Eu franzi a testa na hora. Não existia nenhuma Boa Esperança naquele trecho. Eu conhecia cada cidadezinha num raio de 100 quilômetros. Nunca tinha ouvido falar. Deve ser outro nome para alguma fazenda grande, pensei. Ou Distrito Novo, sei lá. Segui. A neblina ficou mais grossa. Agora eu só enxergava uns 10 metros na frente. O feixe de luz desenhava um túnel branco. O resto era escuridão. O barulho do motor parecia vir de longe, como se eu não estivesse dentro do caminhão, mas ouvindo ele de fora. Olhei para o relógio do painel. 0027. Olhei para o relógio de pulso. 0027. Achei estranho. Devia ter passado pelo menos uns 10 minutos desde a última vez que eu tinha olhado. Desviava de buraco? Não. Não tinha buraco. O asfalto, apesar de velho, estava liso demais. Sem um remendo, sem um rachado, como se ninguém usasse aquela estrada. De repente, no meio da névoa, eu vi luz. Luz fraca, amarelada, vindo da lateral direita. Parecia de poste velho. Fui chegando perto, reduzi mais. Aquele cheiro de diesel queimado, de óleo velho, apareceu. Típico de posto pequeno. E então o nevoeiro abriu um pouco. Eu vi um vilarejo, poucas casas, todas simples, de alvenaria antiga, algumas de madeira. Um bar com letreiro de pintura à mão. Bar e mercearia do Zé. Uma igrejinha baixa, porta de madeira dupla, uma cruz de ferro torta em cima, um posto com 2 bombas antigas daquelas de puxar alavanca e um pequeno pátio de terra batida. Tudo aceso. Luz em todas as casas. Luz dentro do bar. Luz na igrejinha. O letreiro do posto piscando fraquinho. Mas não tinha ninguém. Nenhum carro parado. Nenhuma pessoa na calçada. Nenhum cachorro. Nada. Só que eu vi movimento. Atrás das vidraças. Sombra. Como se alguém andasse lá dentro, passando de um lado para o outro, mas sem forma definida. Um arrepio subiu seco pela minha nuca. Encostei o caminhão devagar no acostamento, na frente do posto. Desliguei o farol alto, deixei só a lanterna. O rádio PX chiou. Do nada. Chama, Cláudio do FH. Era uma voz arrastada, como se a pessoa estivesse falando debaixo d'água. Eu congelei. Não tinha se identificado por canal, nem por região, nada. E eu não tinha falado meu nome naquela noite pelo rádio. Peguei o microfone com a mão suando. Quem tá chamando? Chiado. Não, desce. Não, entra. Só segue. Aquilo me gelou até a alma. Quem é? Perguntei mais alto. Silêncio.
Olhei para o painel. O número do canal tinha sumido. No lugar, um monte de traço riscado, como se o visor tivesse queimado. Aí eu ouvi. Sino. Um sino tocando 3 vezes, devagar, lá da igrejinha. Tim, tim, tim. Mas o badalo não combinava com o movimento que eu via. Parecia atrasado, como se o som estivesse fora de sincronia com o balanço. E então eu vi melhor a fachada da mercearia. No letreiro, embaixo do bar e mercearia do Zé, tinha um desenho de garrafa de refrigerante. E do lado, o logo de uma marca que eu não via fazia décadas. Uma marca que parou de existir nos anos 90. Meu coração começou a bater mais forte. Isso aqui não tá certo, eu disse em voz alta, para mim mesmo. Nesse momento, uma das bombas do posto clicou. Sabe aquele som de quando alguém tira a mangueira do gancho? O ferro batendo. Mas não tinha ninguém ali. A mangueira começou a balançar sozinha, como se alguém invisível segurasse a ponteira. Nesse exato segundo, todas as luzes do vilarejo piscaram ao mesmo tempo. Apagaram. Voltaram. Apagaram de novo, voltaram. E ficaram fracas, amareladas como vela no fim. A voz no PX voltou mais urgente. Cláudio, segue, agora. Eu nem discuti. Liguei o farol alto, engatei a marcha e saí dali o mais rápido que eu pude, sem perder o controle. Na medida em que eu me afastava, olhei pelo retrovisor. O vilarejo foi ficando mais distante, até sumir na neblina. Mas por um instante, juro que vi algo na frente da igreja. 3 silhuetas. Uma alta, 2 menores, como se fossem 2 crianças. De mãos dadas, paradas, me olhando ir embora. Continuei. A neblina foi afinando devagar. O som voltou ao normal. O PX voltou a mostrar o canal certinho. O barulho do motor ficou mais cheio, mais vivo. Era como se eu estivesse de novo no mundo real. Olhei para o relógio do painel. 0027. De novo. Olhei para o relógio de pulso. 0027 também. Mas eu tinha certeza absoluta de que tinha passado no mínimo uns 20, 30 minutos desde que eu tinha olhado pela última vez. Uns 5 quilômetros depois, vi luz forte na frente. Giroflex, carro da polícia, ambulância, caminhão do corpo de bombeiros. Placa de desvio improvisada na pista. Encostei devagar. Um policial rodoviário fez sinal para reduzir. Baixei o vidro. Boa noite, senhor. BR-0560 está interditada no trevo mais para frente. Carreta cruzou a pista, pegou fogo, engavetou com mais 2 caminhões e um carro. Tamo liberando só o acostamento e uma faixa. O senhor veio por onde? Pela... Eu ia dizer o nome da estrada municipal, mas travei. Pela saída ali atrás. Ele franziu a testa. Que saída? A estradinha municipal, ué. Aquele acesso local, logo antes do trevo. Ele balançou a cabeça. Não tem mais saída ali não, senhor. Aquela estrada foi desativada quando duplicaram a pista, faz uns 5 anos. Arrancaram até o asfalto. Só ficou mato. Eu senti o estômago virar. Como assim desativada? Eu acabei de sair de lá. Tem vilarejo, posto, igreja. O policial me olhou sério, como quem já ouviu aquilo antes. O senhor encosta ali no acostamento e espera um pouco, tá? Vou liberar assim que der. Ele se afastou. Eu encostei, tremendo. Peguei meu celular, abri o mapa. A BR-0560 aparecia normal. Procurei a estradinha que eu conhecia. Nada. Aquele traço fino de asfalto sumira do mapa. Só uma manchona verde indicando mato e pasto. Na tela, tentei dar zoom no ponto onde eu jurava que era o vilarejo. Nenhuma marca, nenhuma estrada municipal ligando, nada. Uns 20 minutos depois, liberaram a passagem. Eu passei devagar. O caminhão que tinha cruzado a pista ainda fumegava. As ferragens retorcidas, a carga espalhada, um cheiro de queimado e diesel no ar que embrulhava o estômago. Uma carreta de hortifruti, igual à minha. Mesmo tipo de carga, mesmo tipo de carroceria. Se eu não tivesse saído pela tal estrada municipal, talvez fosse eu ali. Segui viagem até Brasília em silêncio. 2 dias depois,
Na volta, parei num posto grande, já em Minas, e comecei a puxar conversa com um caminhoneiro bem velho, daqueles de cabelo completamente branco e pele curtida de sol. Contando causos, como sempre rola. Resolvi arriscar. Ô, seu João, o senhor conhece alguma Boa Esperança por essas bandas aqui? Uma cidadezinha pequena, com um posto antigo, uma igreja baixinha. Ele parou com a xícara de café no meio do caminho. Boa Esperança? Repetiu devagar. Conheço, sim. Quer dizer, conhecia. Como assim? Ele suspirou. Boa Esperança era um distrito, antigamente, na beira de uma estradinha que saía da BR. Tinha posto, igreja, mercearia, essas coisas. Em 1993, caminhão de gás tombou dentro da cidade. Explosão feia, morreu muita gente. Depois disso, começaram a fazer a represa lá por perto e, com o tempo, o povo mudou. Dizem que a estrada foi fechada e o lugar ficou abandonado até ser engolido pelo mato. Represa? Perguntei. Alaga a cidade? Parte sim. Tem casa que ficou submersa, outras foram derrubadas. Hoje em dia não chega lá de jeito nenhum, só por trilha, mato fechado. Estrada mesmo acabou. Eu engoli seco. E o senhor lembra de um posto lá? Posto do Zé. Tinha 2 bombas velhas, um letreiro pintado na mão, igual aqueles de filme antigo. Ele deu um meio sorriso triste. Explodiu também. Morreu o Zé, a mulher e 2 filhos pequenos. Minha mão tremeu por instinto. Eu me lembrei das 3 silhuetas na frente da igreja. E o sino da igreja. Ele me olhou de lado. O que tem o sino? Nada, não. Desviei. Só curiosidade. Ele ficou em silêncio por uns segundos. Depois perguntou. Por que a pergunta toda, Cláudio? Eu respirei fundo. Porque acho que eu passei lá. Ele riu, mas não era riso de achar graça. Era aquele riso nervoso. De noite, neblina, estradinha sem ninguém? É. E o relógio travou? Minha pele toda arrepiou. Travou. 0027. Ele assentiu com a cabeça como se confirmasse algo que já sabia. Dizem que, de vez em quando, a estrada para Boa Esperança aparece de novo. Mas não é sempre no mesmo lugar, não. A saída muda. Muda de quilômetro, muda de posição. Só aparece para alguns, quase sempre quando vai ter coisa feia lá na frente. E quem entra? Perguntei, a voz falhando. Alguns se perdem e não voltam direito. Outros saem vivos, mas com o relógio parado e a cabeça cheia de coisa que ninguém acredita. Ele deu um gole no café e completou. Tem gente que diz que a estrada não é para levar a gente para lá. É para tirar a gente de onde não devia estar. Eu não falei mais nada. Quando cheguei em casa, dias depois, fui tirar a documentação da viagem da pasta para guardar. No meio dos papéis, tinha um que eu não lembrava de ter colocado. Era um comprovante de abastecimento, impresso naquelas bobinas velhas, com tinta quase apagada. Em cima o nome, Posto do Zé, Boa Esperança, obrigado pela preferência. Valor, 0,10 litros, 0,0, e embaixo a data, 14/10/1993. Exatos 25 anos antes da noite em que eu passei por lá. Eu guardei aquele papel num envelope. Tá comigo até hoje. Toda vez que abro, a impressão tá um pouco mais apagada, mas o nome do posto ainda dá para ler. Desde aquele dia, eu não pego mais atalhos de madrugada, por melhor que eu conheça. Se vejo placa de acesso local em trecho que eu não lembro com clareza, sigo reto. Deixo o pedágio me cobrar, deixo o caminho ser mais longo, porque tem estrada que a gente escolhe, e tem estrada que escolhe a gente. E você já entrou numa rua, num bairro ou numa estrada conhecida e sentiu que naquela noite aquele lugar não era bem o mesmo? Se você teria coragem de encarar a madrugada nessas estradas, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo qual história te deixou com mais medo.